Olá, meu Brasil varonil! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso canal Ciência da Emoção. Ciência da Emoção que hoje responde a uma curiosidade muito interessante, algo que eu fui buscar lá na fundamentos, da educação emocional. E aqui eu trago também um livro pouco conhecido, mas um livro extremamente profundo sobre emoção, a neurohematologia. Bom, Júlio, para de mostrar os livros aí, cara. Começa a falar pra gente qual é a curiosidade, qual é a dúvida que você vai responder hoje. A pergunta que me fizeram esta semana foi: professor Júlio, qual é a diferença entre emoção e sentimento? Você saberia responder essa pergunta? Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Na verdade, essa diferenciação, ela não é só uma diferenciação técnica, não, viu? Eu só aprendi hoje uma curiosidade sobre emoção. Na verdade, você vai ver que é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. Pelo nosso livro aqui, chamado Neurohematologia, neuro vem de processos neurais, cérebro, e hematologia, estudo da emoção. Portanto, neurohematologia vai explicar para a gente um pouco do contexto físico da emoção. Por este contexto aqui, por este livro aqui, e claro, outros mais também, a emoção é classificada como um processo bioquímico que faz com que o nosso corpo se prepare para alguma coisa. Por isso a palavra emoção vem da palavra emovere, que significa pôr em movimento. Então, quando uma pessoa está numa situação de defesa, sei lá, alguém fechou você no trânsito e ainda xingou sua mãe. Você vai disparar alguns hormônios, entre eles aí os principais, que são a adrenalina e nós temos o cortisol, dois importantes hormônios que nos preparam para a defesa. Neste caso, esses hormônios vão percorrer todo o nosso sistema biológico e vão preparar todas as partes do corpo para este sistema de defesa. Por exemplo, a maior parte do sangue que você tem na parte interna do seu corpo, intestino e assim por diante, irá para as extremidades para que você possa correr mais, para que você possa ter mais força e assim por diante. Bom, do ponto de vista neurohematológico, então, todo o processo da emoção é um processo bioquímico, físico, e que tem um tempo determinado. E é aqui que eu quero que vocês aportem a reflexão de vocês. Por quê? Porque pelo princípio da neurohematologia, uma pessoa que entra em um estado de raiva não vai passar muito tempo num estado de raiva, não. Por que não, professor Júlio? Porque isso é prejudicial para a saúde. Por mais que você tenha ali uma defesa instantânea, isso vai ser muito prejudicial para você a longo prazo. Por isso, nem nós, seres humanos, nem outros animais permanecem sobre o estado da raiva por muito tempo. Mas você vai me dizer: professor Júlio, peraí, só um pouquinho. Você está me dizendo que a raiva dura aí só 2 ou 3 minutinhos? Como é que eu sinto raiva de uma pessoa há 10 anos? Porque aí entra a diferenciação que eu quero fazer com vocês entre emoção e sentimento. O sentimento é esta emoção que é biológica, esta emoção que é incontrolável, que apareceu ali no teu circuito, só que agora dotada de razão, dotada de pensamento. Ou seja, quando eu tomo consciência desta emoção e passo a criar ciclos constantes de pensamento sobre aquela emoção, eu tenho aí um sentimento. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas tem esta racionalização, entra nesse circuito emocional e depois passa esse circuito sentimental sem necessariamente usar de inteligência. Veja que quando eu falei para você de razão aqui, eu não estou dizendo que ao ter consciência disso, ou seja, ao trazer isso para a sua razão, você é inteligente, não necessariamente. Porque uma pessoa pode ficar nesse circuito ansioso durante dias, durante meses ou durante anos. E aí, aquele efeito que a natureza estava tentando fazer você se livrar, que era o efeito de uma emoção, num curto prazo, agora ela começa a se tornar um efeito de emoção a longo prazo. A grande sacada da inteligência emocional é você ser capaz de se conscientizar da emoção
e a partir desta consciência da emoção, você passar a agir sobre ela de maneira inteligente. Ou seja, eu sei onde eu estou, eu sei para onde vou e eu junto essas duas coisas. Viver de uma maneira inteligente significa quebrar esse circuito que nos é natural, né? Que é entrar na emoção, passar para esse processo do sentimento e não sair mais dele. Isso é o que a gente chama de looping emocional. Imagine aquela sequência Fibonacci, né? Em que você vai aumentando o caracol. Isso é a emoção. Aconteceu o evento, você começa a entrar no circuito e isso se torna tão forte, tão potente, que vai chegar uma hora que você não tem mais controle sobre ele. Por isso, agir de maneira inteligente é uma forma de você controlar o processo emocional. E claro, você acaba controlando também, e em alguns casos até inutilizando, né, o teu processo sentimental. Professor Júlio, o senhor poderia nos dar um exemplo, uma referência de como é que nós podemos agir com inteligência emocional? Pois bem, duas pessoas, por algum motivo, elas estão ali num atrito qualquer e por causa desse atrito elas geram ali um conflito, perfeito? Uma forma de você resolver o problema é você ser capaz de perdoar a pessoa que te fez mal. Veja, não estou dizendo para você esquecer disso, nem para você ser um bobo tolerante e que vai simplesmente tolerar qualquer tipo de agressão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de eu estou protegido, eu tenho consciência de quem eu sou, tenho consciência da outra pessoa, mas eu sou capaz de olhar para ela e simplesmente perdoá-la. Gente, não existe nada nesse mundo mais humilhante do que você ser perdoado por outra pessoa. Né? A pessoa chegar para você é como se ela estivesse olhando para você de cima do Everest e ela olha para você e diz assim: "Ô ser, eu perdoo você". Então, para você não correr o risco de ser humilhado por ser perdoado primeiro, seja você o primeiro a perdoar as pessoas. Né? Mesmo que isso não resolva a situação em si, resolve a sua questão emocional. Então seja capaz de perdoar as pessoas e você vai experimentar aí um estado de liberdade emocional e um estado de liberdade sentimental que talvez você nunca tenha experimentado na sua vida. Tá bom? Perdoar é libertador. Experimente. Grande abraço a todos. Nos vemos aí no próximo vídeo.